Sejam bem-vindos ao Filosofia de Boteco. O Zico bateu a palma abaixo porque é domingo de manhã. Não, é porque eu queria te quebrar sua expectativa, entendeu? Ah, entendi. Eu sou o Lucas Tomazelli, esse que sempre fala comigo na abertura. Hoje eu não interrompi, você me questionou. Eu te questionei. Não, mas é porque já tô tão acostumado, não vou conseguir nunca abrir um episódio sem consultar você. E do nosso lado, com uma belíssima camisa que infelizmente a gente ainda não tem mais, mas vamos tirar quando a gente registrar. Vocês vão ver. E aí vai ser alerta de estileira foda. Exatamente. Pensa no Charlie Sheen, né? Mas Charlie Sheen tem me respeita. Two and a Half Men. Ele tá fantasiado de Charlie Harper hoje. Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Kisa Barreto. Sejam muito bem-vindos a esse podcast que mais cresce na Zona Leste de São Paulo. É o assunto em todas as padarias da Zona Leste de São Paulo. Todo mundo, lugar que você vai, tá lá. Padaria ou boteco? Nossa, você é o cara do podcast, né? É isso. Padaria ou boteco? Padaria ser boteco. Ah, Na tá verdade, bom. eu gosto mais do conceito de boteco que é padaria. Mas tudo bem, não tem nada a ver com o assunto. Não vem ao caso hoje. Mas depois que a gente postar uma foto com o Zé com essa camisa, a audiência vai... Vai lá em cima, vai estourar. bombar. Mas, enfim... Vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa. Hoje, o tema é uma coisa que... uma palavra que as pessoas têm usado muito. Pessoas de caráter duvidoso têm usado muito para justificar ações duvidosas também. Exatamente. E a gente tenta fazer aqui uns episódios com um teor mais light, né? Mas ultimamente o mundo não tá ajudando. Então, exatamente para o mundo não estar ajudando, a gente vai falar hoje de meritocracia. Que é, enfim... Não vou falar, não sou eu que vou falar, vou pro dicionário primeiro e depois vai ter alguém que vai poder ajudar a gente a tratar disso. Vamos lá, Zico, então, pro substantivo feminino Qual meritocracia. dicionário que a gente tá usando hoje? Qual o quê? O dicionário que a gente tá usando hoje. Hoje a gente está usando o dício, por sugestões da nossa convidada que eu apresentarei em breve. E, vamos lá então, pro significado. Aí fica o convite para patrocinarem a gente. A partir do momento de patrocinar a gente dá o significado até se for da Ambev. Exatamente. Mas até, inclusive, a Ambev patrocina a gente, né? Sim. Porque, inclusive, tá ficando caro esse monte de... Esse episódio. Esse episódio, né? Mas enfim, qualquer coisa a gente coloca na conta do Zé também. Beleza. Significado de meritocracia. Vamos lá. Predominância dos que possuem méritos. Vai anotando aí, Zico, pra gente lembrar disso. Predomínio das pessoas que são mais competentes, eficientes, trabalhadoras ou superiores intelectualmente. Pô, é bom esse cara, hein? Numa empresa, grupo, sociedade, trabalho, etc. Então, geralmente é o cara que se sente muito fodão, é o cara que acredita em meritocracia. Mas, enfim, não vou antecipar. 2. Modo de seleção cujos preceitos se baseiam nos méritos pessoais daqueles que participam. Conseguiu o trabalho por meritocracia. Faz tempo que eu não vejo alguém conseguir o trabalho por meritocracia. Na verdade, só indicação e, enfim, interesses escusos. Mas, enfim. 3. E último. Método que consiste na atribuição de recompensa aos que possuem méritos. Então, se você for muito bom... Enfim, o exemplo foi eleito funcionário do mês. Puta que pariu. Funcionário do mês por meritocracia. Isso é um negócio tão bizarro. Eu tenho uma história muito interessante sobre o funcionário do mês, depois eu conto. Mas para ajudar a gente a tratar desse tema difícil, não vou cair na vala dos jornalistas que usam polêmico para tudo, então é difícil, não é polêmico. A gente tá aqui com a professora Zezé. Muito obrigado por nos aguentar domingo de manhã, se deslocar até aqui para isso. E, bom, conte-nos quem você é, por que a gente te chamou para tratar de meritocracia e o que você quiser, o espaço é seu. Olá, bom dia, tudo bem? Eu não sei por que eu fui chamada. Zicão, fala aí pra mim, por quê? Porque você é foda, Zezé. Galera, pra quem não conhece Zezé, é a melhor aula da vida. Vocês estão convidados aí a entrar na NOC e assistir uma aula da Zezé, vocês vão entender o porquê que eu idolatro essa mulher, cara. A gente vai deixar nesse episódio, pra quem quiser conhecer a NOC, o link e tudo mais. Depois o Luiz paga uma cerveja pra gente também. Sim, a gente falou muito da NOC já ao longo desses episódios, mas enfim. Esse merchan não pode sair de graça. Exatamente. Depois a gente paga.
Então, porra, Zezé, você é foda, você sabe disso. Então, nosso orgulho. Então eu vou começar com uma pergunta, já que me veio a cabeça aqui agora olhando pro Zico, que é o professor do podcast, de por que é importante tratar de meritocracia para os alunos, para crianças, adolescentes, etc. Vamos começar por essa que é super simples essa pergunta. Primeiro, segundo o dicionário, a meritocracia é o que mesmo? Vamos lá Os pro... mais competentes. Os mais predominância dos que possuem méritos. Dos mais competentes, mais trabalhadores. Mas quem começou com esse negócio de meritocracia? Quem foi a primeira besta que falou isso? Quem foi o idiota que falou isso? Não né? é? Porque isso é de um modelo do liberalismo. E a gente está vivendo uma sociedade, né, com ideologia meritocrática, porque inventou-se aí que vamos implantar o neoliberalismo. Né? Veja o que acontece na política, principalmente aqui na cidade de São Paulo. Né? Tinha o menino de plástico, o Dória, né? Agora virou governador e vende essa imagem. Só que a ideologia meritocrática só é possível se houver o quê? Uma sociedade igualitária. Só simples assim. Poder do mérito. Sim, meritocracia, uma palavra híbrida, latina e grega, poder do mérito. Beleza. O Dória é um bom exemplo porque não é exatamente um cara que começou do zero, né? Não. Não de acordo com a propaganda dele, né? João Dória, trabalhador, trabalhador. Trabalhador, claro. Trabalha desde os 14 anos. Isso é uma coisa boa também de definir, porque às vezes as pessoas falam assim, trabalhador. Se você senta no seu escritório e espera só pra contar o lucro, talvez isso não seja tão trabalhador. Né? E trabalhador da empresa do papai é outra coisa, né, querido? É outra história. E aí, vamos usar o exemplo do Dória, já que ele foi citado, e eu conservo péssimos sentimentos sobre ele. Não estamos sozinhos. Acho que bom. Enfim, que bom que a gente não está sozinho. Por que uma pessoa que nasce numa família rica, como o Dória, se é que não está claro para todo mundo que está ouvindo, começa muito na frente da média das pessoas desse país? Bom, primeiro porque todo contexto familiar já é diferente. Viagens, reuniões com pessoas que têm pensamentos diferentes ou iguais, né? Toda a vivência em família com, né, elevado padrão de vida é diferente. Não tem a menor condição de se comparar com, por exemplo, uma grande massa que existe no Brasil, que é aquela que mora num barraco com um gato para assistir TV e TV aberta, quando funciona o gato também. Então, o único referencial seria o quê? Seria a televisão. Não tem livro, porque no barraco não tem estante, né? E outra, ou cabem os livros ou cabem as pessoas. Então, o ponto de partida já é diferente. Então, muitos, né? No YouTube existe uma corrida dos privilégios feita nos Estados Unidos e valendo 100 doletas. Só que antes, né? Antes da largada, estão todos perfilados e a pessoa começa a fazer algumas perguntas. Uma pergunta que me chamou muita atenção no modelo estadunidense é: dê 2 passos à frente, você que tem pai na sua casa. E aí vai, dê 2 passos à frente, se você nunca precisou pensar se vai ter jantar hoje. Aí foi feito, né, um vídeo também aqui no Brasil, colocando perguntas, dê 2 passos à frente se você nunca precisou de algum auxílio governamental, tipo Bolsa Família, ou a questão de, né,
agora a gente está em época de vestibular, de inscrição, e tem muitos alunos que optam pela isenção. Porque Inclusive, o vestibular porque é caro. Tá ficando mais caro. Pois. Quando a gente prestava FUVEST, era o quê? R$80? 90 reais. Isso O Enem não era 30 e pouco? É. 35? 36. É, então. E agora tá... FUVEST tá 180. R$180 para prestar um vestibular. E a gente sabe que, não é? Não se presta um só, né? A gente fez uma vez, para um amigo nosso, que não ia conseguir fazer alguns vestibulares, a gente fez uma vaquinha entre os amigos. Isso faz anos que eu me lembro. Isso faz anos, isso foi em 2006 ou 2007. Cara, Quando não havia 2007 ainda... ou 2008. Quando não havia possibilidade de isenção. Isenção, exatamente. E aí a gente juntou os amigos, assim, tipo... A mãe de um amigo falou, não, eu vou pagar eu pago um vestibular, a mãe do outro pagou, assim. E, cara, foi triste, porque ele se sentiu muito mal, na real, tá ligado? Porque, assim, ele falou, porra, eu preciso dessa grana. Mas eu não deveria ter que precisar, sabe? Então foi muito foda. Tem que ver ele triste porque a gente tava ajudando ele, sabe? Vergonha, né? Ficar com vergonha. Eu tenho 2 histórias pra contar que pra mim dão muito exemplo do que é meritocracia. Como sabe, eu sou professor e eu trabalho na NOC junto com a Zezé. Pra quem não conhece, a NOC é um projeto que a gente lida com a galera que... classe CDE, né? E eu trabalho numa outra instituição que é a galera classe A. Então são 2 públicos completamente diferentes. E uma vez eu tava conversando com um aluno e ele veio falar pra mim que ele não tinha feito lição de casa. Com o aluno da NOC? O aluno ou com o aluno... da escola que eu trabalho, né? Não na NOC. E aí ele veio e falou assim, mas eu não tenho como fazer lição de casa, né? E assim, ele queria explicar que ele não tinha tempo de fazer lição de casa porque a agenda dele era muito lotada. E aí ele veio e usou a seguinte frase, ele falou assim, eu não tenho onde fazer lição, né? E assim, eu não tenho onde porque assim, não tenho um momento de parar de fazer lição de casa. Uma aluna que estava do lado, pegou a conversa pela metade e virou e falou, como assim você não tem onde fazer lição? Você não tem o seu quarto de estudos? Né? Isso era uma criança de 11 anos no 6º ano, né? A famosa 5ª série. E ela perguntou pra ele, e assim, na maior da inocência, como você não tem onde fazer lição? Você não tem um quarto de estudos? Né? Então, a gente convive com pessoas na sociedade que elas têm um quarto de estudos. Agora eu vou cortar e vou contar uma outra história. Lá na NOC, na época que eu trabalhava na coordenação, eu fazia atendimento individual com os alunos. E aí eu chamei uma aluna pra conversar porque fazia uma semana que ela não aparecia na escola. E eu falei, Você falou, o Zé recebe ligações que vão direto pro computador dele e isso... Interrompe. Que pessoa tem isso? Que pessoa tem esse tipo de tecnologia, isso, né? Meritocracia. Meritocracia. Mas vamos lá, agora eu mutei. Aí... E ela virou e falou o seguinte, né? Eu falei pra ela, uma semana sem vir, o que tá acontecendo, né? Não quer mais ir pra aula e tal. E aí eu fui meio com 2 pés no peito, assim, né? Tipo, não quer passar no vestibular e tal. Sendo professor rígido, né? Não, eu era papel de coordenador, né? E assim, e sem pensar, na real, no que podia ter acontecido. E aí a frase dela foi o seguinte, falou, Zico, tá foda, tá chovendo muito esses dias, e quando chove, minha cama fica encharcada. E eu não tô conseguindo dormir. Então, assim, enquanto a gente tem uma pessoa onde ela tem um quarto de estudos, amparada com, né, tem, sei lá, na casa dele tem mais funcionário do que uma multinacional, porque você tem o cozinheiro, você tem a babá, você tem o faxineiro, você tem todo mundo. Aí você tem do outro lado uma criança, né, um jovem, que ele não consegue dormir na cama porque tá chovendo. Aí você pensa, mas e se mover a cama? Cara, do jeito que tava chovendo, obviamente, qualquer lugar que ela colocasse, no barraco, porque não era uma casa, né, o chão era de terra, né? Então, era uma pessoa que, mano, não conseguia dormir quando chovia. Entendeu? Tá, diante disso, eu me veio aqui algo na cabeça, queria perguntar pra Zezé. Há quantos anos você dá aula? 100, não foi? Na real... eu comecei dando aula para ensino infantil, né, em escolinha, porque eu fiz o curso magistério, que era um curso que havia de nível médio,